Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 547, discutindo um pouquinho sobre o fato do Brasil não ter o representante na Fórmula 1 em 2018. Se você ainda não ouviu o bloco número 1, sugiro que faça isso, pois este bloco continua de onde paramos lá, então é uma continuação. Não vai fazer muito sentido ouvir o bloco número 2 sem ter ouvido o bloco número 1. Então vamos passar a vinheta e vamos retomar o assunto, retomar a discussão. Thiago Santa Rosa, vai mais um áudiozinho agora pra você comentar e repercutir com a gente. Uma resposta difícil, na verdade é muito fácil de identificar as dificuldades, mas aí é difícil saber o que eu vou fazer para não ter essas dificuldades. Dificuldades é barreira geográfica, ter que mudar de país, não sei o quê, ir para outro continente muito novo, também tem a questão da idade, dinheiro, parte financeira, contatos lá na Europa, a gente mora no Brasil, a gente tem os contatos no Brasil. Algum deles. E alguma coisa que talvez poderia ajudar, uma categoria de Fórmula um pouco mais forte no Brasil, falta, o kart é forte, você vem, aí você tem que ir pra Europa correr de kart, enfrentar um mundo novo, numa idade muito nova, e é complicado, mesmo piloto agarra nessa fase. Não seria assim se tivesse um automobilismo de categoria de Fórmula forte no Brasil. Aí o cara ia correr aqui, ia chegar direto pra Fórmula na Europa, preparado, com respeito das equipes, igual por exemplo foi com o Massa, né? Então naquela época era forte. Então acho que é isso, falta uma categoria de forte aqui, quem sabe alguns grupos para ajudar, mais interessados, mas isso depende também de um herói lá na categoria para aumentar o interesse do esporte aqui. Esse foi Sérgio Sete Câmara. Esse é possível grande esperança, né, do automobilismo brasileiro para chegar na Fórmula 1. E o Sete Câmara, ele fala no alto de sua juventude, fala até bem também, mas incorre de certa maneira no mesmo problema de outros pilotos de não ser incisivo aonde deveria ser. Mas tirando isso, que eu acho que é bom a gente destacar, por exemplo, é que ele já é um pouco, e eu acho que é bom entrar nessa esfera, nessa parte da discussão, ele já é um pouco um piloto que sofre daquilo, né? Que sofre exatamente desse salto que tem que dar. Lembramos que ele já deu uma entrevista pro Café com Velocidade e já falou a respeito de como é que tem que ir para fora para guiar, porque aqui dentro do país não tem isso. E o Sete Câmara, ele é um privilegiado nesse sentido. Fábio Campos, que vive em BH, sabe, a família dele é uma família respeitadíssima. O pai dele foi eleito recentemente presidente do Atlético Mineiro, e por sinal o pai é homônimo, né? Tem o mesmo nome. Então assim, vai haver essa confusão também a respeito de quem está falando, se é o presidente, se vai ser o presidente do Galo, se vai ser o futuro piloto da Fórmula 1, mas é um piloto que, como eu disse, já sofre, que já foi de uma estrutura que não deu a ele a base ideal, que teve que buscar pular em etapas em alguns momentos, em que outros tiveram que buscar apoio, e no caso dele específico do Sete Câmara, ele teve esse apoio muito ali naquele projeto da Red Bull, o famoso projeto da Red Bull, que é exigente, talvez o projeto de pilotos que mais eleva a barra de qualidade para poder chegar à Fórmula 1. Ele
ele saiu desse projeto e depois conseguiu ter uma nova oportunidade, digamos assim, que é para o ano que vem, numa Fórmula 2 com uma equipe forte, a Carlin, só que com um piloto que vem para ser a nova tendência mundial do automobilismo, que é o Lando Norris. Aí você vai analisar, o Norris foi campeão de tudo à base e a carreira do Norris é pensada do começo dela até chegar na Fórmula 1. Tem apoio de equipe, porque ele é inglês e, claro, a McLaren tem total interesse em conseguir talvez um piloto igual ou no mesmo nível de um Hamilton para os próximos anos, e aí existe essa possibilidade. E aqui o Sete Câmara não teve esse apoio, não teve essa possibilidade. Mas é muito interessante ver que até ele, no alto dos seus, acho que se não me engano, 20, 21 anos, coisa assim, já sabe que o problema está nessa estrutura da base. Ele é um dos prejudicados por isso. Fábio Campos, esbarrando nesse assunto aí que eu acho interessante, de uma coisa que eu não corrijo se eu estiver errado, a força de ser de uma academia, de uma equipe grande de Fórmula 1 também trouxe nos últimos anos esse cenário, né? A academia da Red Bull, a academia da McLaren, agora temos a academia da Ferrari, da qual faz parte Enzo Fittipaldi, e eu conversei também um pouquinho com ele para saber o que os benefícios de fazer parte da academia da Ferrari. Vou colocar o áudio e você pode depois entrar nesse assunto, se as academias é um bem ou é um mal para esse novo cenário de categorias de base. Também, para estar na academia da Ferrari, ser parte da Ferrari é uma honra para mim. E também a gente faz treino no simulador, treino físico na academia lá em Maranello, e também treino mental. E vamos treinando todas as partes para fazer tudo o melhor possível para quando você entra na semana de corrida, você está muito preparado e focado para andar rápido. Posso ir direto? Isso é uma... Eu lembro que a gente esbarrou nesse assunto quando a gente entrevistou, se eu não me engano, o Carcasse, o Binho ou o Paulo, que a gente entrevistou, os dois irmãos gêmeos. O Paulo, né, que a gente entrevistou. Eu lembro que a gente esbarrou nesse assunto, eu até perguntei para ele se plano de desenvolvimento de pilotos era um bem ou um mal, e ele não soube responder. Hoje em dia, a chegada da Fórmula 1 ela está virando um jogo de cartas marcadas, né? Hoje em dia, eu gostava de assistir desde a Fórmula 3000 lá atrás, a Fórmula 3000 Internacional, né, desde a Fórmula 3 quando ela não era europeia, ela era inglesa, que era o principal campeonato. Eu gostava de assistir para descobrir talentos, né? Eu achava que era uma obrigação minha, né, assistir tem que saber quem são os talentos, quem que é bom, tem que apontar o dedo ali para esse ou para aquele. Hoje em dia a gente assiste para ver a gente já sabe quem vai chegar à Fórmula 1, hoje em dia a gente assiste para ver como que esse cara vai desempenhar. Porque é um jogo de cartas marcadas hoje em dia. Então a gente já sabe quem vai chegar, quem da GP3 vai vir para a Fórmula 1, a gente já sabe quem. Né, a gente assistiu esse ano sabendo que o George Russell era o menino, que o Lando Norris era da Fórmula 3, que o Leclerc já era da Fórmula 1. Então a gente assiste sabendo quem é. Né, quem serão os que vão chegar à Fórmula 1. A gente assiste só para ver o que eles vão fazer. Ou não, a validade ficou muito mais vaga, para usar uma palavra com duplo sentido. E você tem o piloto que está fora desse tipo de esquema, está muito... a chance dele diminui muito, né? Porque hoje em dia a gente não enxerga a Ferrari contratando alguém de fora, a gente não enxerga a Red Bull de maneira nenhuma contratando alguém de fora, até porque eles praticamente não fizeram isso pouquíssimas vezes, e naquela fase ainda de estruturar a sua vida na Fórmula 1, hoje em dia não fazem mais. Né? A Mercedes tem lá os seus amarradinhos, digamos assim, que parece que deles não fugirá também. Então você tem um jogo de cartas marcadas no automobilismo mundial, que é uma chatice, inclusive, que é uma coisa muito empobrecedora, porque muito talento. Talvez o objetivo do piloto talentoso hoje seja mais se juntar a um programa de desenvolvimento do que chegar à Fórmula 1 pelas suas próprias pernas.
né? Porque na hora que ele se junta a um programa de desenvolvimento, ele já vai ter lá quem o coloque, quem o empreste, quem o manuseie, digamos assim, pelas cadeiras aí das equipes afora. Né? Então, no caso dele, o lado bom para o piloto é que ele tem uma pressão, né? O cara que está num programa de desenvolvimento, né? Ele tem horas que ele escuta, olha, ou você ganha ou você está fora, como por exemplo o de Graça ouviu antes do Grande Prêmio da Turquia, uma vez na GP2, né? Quando ele conta, ele falou, olha, eu ganhei aquela corrida, mas eu ouvi horas antes que se eu não ganhasse eu estava fora, né? Do programa de desenvolvimento da Renault no final do ano. Então, existe esse lado que muitos sucumbem a ele, né? Tem muito piloto que ao entrar em programa de desenvolvimento, da Ferrari inclusive, virou pó, né? Porque, né, você imagina um italianinho fazendo parte de um programa de desenvolvimento da Ferrari, a cabeça que se precisa ter. Mas esse aí é um problema que ele não toca tanto o automobilismo brasileiro, embora toque, né? Porque ele esbarra em toda a cadeia estrutural da Fórmula 1. Mas ele não é específico do automobilismo brasileiro. Isso aí todos os pilotos têm que lidar. Né? Quem não tem parceiro hoje está complicado a vida. Mas Fábio, aí vamos pegar, por exemplo, o caso do Enzo, né? Ele tá saindo do kart, entra no programa da Ferrari e veja lá. Eu vou para testar os simuladores em Maranello. Será que é isso mesmo, é o caminho? Então, o Enzo a gente tá aqui. Fez uma temporada de Fórmula 4, viu? Ele não tava Sim, no mas cartão. não, mas vamos lá. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: será que o mais importante é fazer as categorias de base ou ter o teste já pensando na Fórmula 1? Porque ele não menciona ali, não, eu tive a oportunidade de correr em Fórmula 4, Fórmula 3, né? Não falou nada disso. O ponto importante do comentário aí foi direto, não, porque eu consigo testar nos simuladores. Vamos fazer justiça. Será que... Vamos fazer justiça. Foram 3 perguntas para ele, que foram divididas, e ali era a resposta apenas o que acontece no programa da Ferrari, qual o seu benefício. Mas teve perguntas sobre Fórmula 4 também, que se der tempo de colocar hoje, a gente coloca, ou fica para uma próxima edição. Mas mesmo assim, será que é o mais importante, é isso? Assim, não tirando o seu mérito, Thiago Raposo, nem tirando o mérito do Enzo, mas a questão o mais importante, de fato, é você ter a possibilidade de fazer o teste, de novo, o que o programa dá? É só isso? É só essa oportunidade? O Fábio Campos acabou de mencionar o de Graça, alguns anos atrás, de Graça corria no programa da Renault. Ele tinha essa possibilidade do treino. Mas pega todos os pilotos que vieram depois de um de Graça, que não é um piloto tão antigo. Eles mencionam, e assim, você pode pegar a resposta padrão deles. Eu tenho oportunidade de testar no simulador. Não é algo que você nunca ouviu, é algo que é recorrente. Então, assim, será que isso é o mais importante? Por que eu tô querendo dizer isso? Aí eu acho que é para trazer a gente para a nossa discussão principal. Porque os grandes centros de desenvolvimento não estão no Brasil, estão bem longe, estão na Europa mesmo. E a gente está aqui discutindo de criar centros, por exemplo, para ter pilotos para a base poder crescer. Mas será que realmente esse é o caminho que tem que ser buscado? Se você vê os próprios pilotos do alto rendimento dando mais ênfase para os testes em simuladores, não dizendo que eles não são importantes, mas que talvez eles não vejam a importância que tem uma própria Fórmula 4, uma própria Fórmula 3 para o futuro deles? Mas isso aí, eu acho, Rosa, que você fazendo um trabalho, isso pode até ser um objetivo, por exemplo. Se o Brasil, com a fama que ele tem internacional, se você tiver um kartismo forte, não vou nem chegar numa fórmula, talvez o kartismo seja até muito pouco, para isso que eu vou dizer aqui agora, mas uma fórmula que atraia pelo menos as empresas a olhar, você, ao invés de ficar jogando piloto para a Europa, você passa a jogar pilotos para programas de desenvolvimento. Né? Para responder a sua pergunta, eu não sei hoje em dia o que é mais valioso. Se é fazer um teste num simulador ou se é andar num carro de Fórmula 4. Porque os simuladores são muito precisos, né? E a equipe consegue fazer várias e boas avaliações. Né? E cada piloto também, para alguns dos serás que você colocou,
Cada piloto tem um tipo de contrato, né? Cada montadora faz um tipo de contrato. Tem montadora que tem equipe de Fórmula 1 que faz contrato com o piloto que, se ele não chegar à Fórmula 1 depois de X anos, ele é liberado. Tem contrato que o obriga, pelo menos, a fazer um teste de Fórmula 1 em algum momento. Então, esse aí já trabalha com uma segurança. Tem contrato que dura um ano só, tem contrato que dura 2, mas avaria depois de um ano. Então, assim, esses caras são muito espertos, né? Red Bull, Ferrari, Mercedes. Eles fazem contratos muito específicos com cada piloto, né? Eles enxergam ali o contrato do Verstappen, o garantia a Red Bull. O contrato do Verstappen para a Fórmula 1 o garantia a Red Bull em algum momento. Mesmo ele sendo contratado para Toro Rosso, mas ele já tinha no contrato dele ali, que em algum momento ele era Red Bull. O Sainz já tinha uma cláusula diferente, que se ele não... ele atualizou, né? Que se ele não chegar a Red Bull, agora quando ele foi para a Renault, ele até colocou, né? Ele até aperfeiçoou uma cláusula que já existia. Se ele não voltar para a Red Bull, ele não pode voltar para Toro Rosso. Então existem situações muito... eles pegam um cara do kart, é um tipo de contrato. Eles pegam um cara que já está na Fórmula 3, provavelmente é outro. Se eles quiserem fisgar um da Fórmula... Por exemplo, o Cari da GP3, durou um ano na GP3 e acabou. Um abraço, rasgaram um contrato com ele e siga a sua vida. Então, cada montadora faz um contrato diferente, né? E eu acho que a questão do simulador... dependendo de como a equipe trabalha, dependendo do que a equipe extrai, uma coisa é o cara ficar lá no simulador fazendo nada. Outra coisa é o cara trabalhar em simulador em final de semana de corrida, por exemplo, onde ele trabalha ali efetivamente o que está sendo feito pela equipe na pista. É uma pergunta, é uma coisa para o ouvinte pensar. Eu acho que pode valer mais do que uma Fórmula 4, do que uma Fórmula 3, que são campeonatos muito distantes do que é a Fórmula 1 hoje em dia. Muito distantes, muito distantes. O Lando Norris, para mim, ele tem ainda que se provar muito. Ele foi legal, né? Ele quebra uma hegemonia de 5 anos da Prema na Fórmula 3. Eu acho que isso é um fato a ser sublinhado. Mas esse negócio aí, a McLaren já o vê como um meu Deus. Então eles estão fazendo como... Tomara que eles tenham o mesmo olho da Red Bull, que consegue ver além do que a gente consegue. Felizmente, eles são pagos para isso, eles têm que fazer isso mesmo. Mas eu ainda acho que tem que se provar muito. É um piloto que fez bonito, mas numa categoria que ainda está longe da Fórmula 1. Agora ele vai começar a pegar, digamos assim, carrinhos mais velozes, né? Sem contar que quando se fala de programa, se é mais importante um programa de piloto ou uma Fórmula 4, que isso não tem que ser algo perseguido pelo país, né? Já que a gente está analisando o futuro do país no automobilismo e mais em especial na Fórmula 1, já que é tão mais difícil de chegar do que em qualquer outra categoria. Agora, com relação ao programa em si, isso é um fenômeno mundial, então isso aí a gente já não tem como influenciar tanto, porque é um fenômeno da Fórmula 1 moderna, não é verdade? Influenciar sim, mas é o que eu estou dizendo, André. Eu acho que se você tiver um automobilismo forte, mesmo que você não dispare meninos para a Europa, você pode disparar meninos para os programas. Não, gente, mas a Renault está aqui, a Mercedes está aqui, a Toyota está aqui, a Honda está aqui. Esses caras podem, mesmo que não seja para a Fórmula 1, esses caras podem puxar pilotos para outras categorias. Né? Então, é a mesma coisa, eu acho, no final das contas. Né? Você tem um automobilismo fraco, você também não coloca piloto em programa nenhum. Entendeu? Eu estou concordando com você. Eu estou dizendo, respondendo ao Rosa, será que é mais importante? Eu acho que é importante, porque se o cara não entra num programa, ele não entra em canto nenhum mais. Sim, então, é algo que tem que ser perseguido pelo país. É um fenômeno... É global, é um fenômeno mundial, não é só porque é brasileiro, mas qualquer piloto de qualquer nacionalidade ele vai ter que entrar em algum canto, em algum programa, porque ele vai ter mais vantagem. Isso não quer dizer que ele não consiga entrar sem estar num programa, mas é muito mais difícil, é um caminho muito mais pedregoso. Pergunta. Pergunta de quem realmente não sabe, está aqui 100% de dúvida. Lance Stroll. Ele estava em algum programa específico ou não? Foi simplesmente a empresa do pai que bancou e é tudo do bolso? Porque é um exemplo de um cara... O Stroll estava no programa da Ferrari, mas ele foi retirado. Mas ele chegou a estar... Ele era Ferrari antes. Pelo pouco que eu conheço, é um exemplo do cara que está lá aprendendo na unha, né? Tá aprendendo, lógico, tem todo o recurso financeiro do mundo aí, mas é um cara que está aprendendo na unha, né? Então talvez seja um outro lado da balança, né? Você não quer participar de um programa de pilotos, né? Mega Power,
tenha dinheiro para você conseguir se bancar, e talvez seja um dos caminhos, né? Não, mas é ruim, Urbano, eu acho que é ruim existir, é ruim que os Strolls se perpetuem, porque os Strolls não é nada mais do que uma evolução dos Diniz. É verdade. Mas é verdade, sem dúvida nenhuma. Sempre existiram esses aí. Eu acabei de citar um príncipe tailandês que comprou um lugar na Fórmula 1 nos anos 50. Só que eles não podem virar a regra. Né? Existir um ou outro vai, porque o Stroll ele é uma afronta às categorias de base. Ele esnoba as categorias de base, que dão margem para ser esnobadas, o que é pior ainda. Né? Um dos fatores X da Liberty Media, isso já foi até falado por alguns, é transformar, e aí entra a dona FIA, né? Também não podemos passar esse programa sem lembrar também da entidade máxima, de fazer essas categorias que são ali à beira da Fórmula 1 serem quase que obrigatórias. Né? Se essas categorias existem, elas não podem ser coadjuvantes. Uma categoria que custa 2 milhões de euros, ou dólares, não me lembro, por ano, não pode ser coadjuvante. Para ela rodar, ela precisa fornecer, a Fórmula 1 precisa absorver. É toda aquela cadeia alimentar. E o Stroll, ele corta isso, né? Ele rasga isso. Porque ele vai lá e compra o lugar dele sem nenhuma preparação. Né? O menino até conseguiu o feito, digamos assim, de não enfiar no muro e se machucar. Né? Conseguiu andar, conseguiu fazer algumas coisas, conseguiu passar de ano, digamos assim. Eu defino, tem 2 pilotos que passaram de ano, mesmo que com a nota 6, que na minha escola era o mínimo. O Sete Câmara, já citado aqui, o Sete Câmara e o Stroll. Então, pelo menos, passaram de ano. Né? Só que, se virar mania, para que vai existir? Qual o objetivo de existir GP3? Qual o objetivo de existir Fórmula 2? Você tem que jogar, você tem que preparar esses campeonatos, deixá-los semelhantes à Fórmula 1. É o que vai acontecer com a Fórmula 2, né? Coitados, vão ter até o Halo nos seus carros, essa aberração já começa a descer, cascata abaixo, e vão ter carros mais parecidos no ano que vem, porque precisa, é fundamental, senão morre. Como a Fórmula 2 morreu antigamente, depois agora volta o nome, e como a Fórmula 3000 morreu. Essas categorias elas vão morrendo, o que é muito ruim, porque o crédito da seguinte vai ficando cada vez mais duvidoso, com ponto de interrogação. Então o Stroll, eu acho que ele favorece ele é um exemplo de engrenagem que não pode existir. Não pode existir. Daqui a pouco vira, como já está virando, um shopping. A Fórmula 1 vira um shopping. Olha, sente, compre, visite, escolha a sua cadeira, pague, compre e leve para casa. Esse é um risco que o automobilismo mundial está correndo seríssimo. Cada vez mais venda de vagas nas categorias de base. E a Fórmula 1 ali com as suas também já digníssimas, praticamente as de sempre. Mas isso é uma doença. Isso para mim é uma doença. Eu não aceito, eu não me junto àqueles que, não, vamos nos acostumar, é assim, e pronto, cruza-se os braços. Não, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser combatido, porque você mata talento em função de quem tem mais dinheiro. Isso é um escárnio isso para o automobilismo, isso é um escárnio. Até mesmo porque em condições de temperatura e pressão, um Stroll sem dinheiro ele não estaria na Fórmula 1. Isso aí tá independentemente da evolução que ele teve, que foi notório, porém, em condições normais ele não estaria na Fórmula 1. Isso é uma prova do que você acabou de falar aí. Thiago Santa Rosa. Diga. Último áudio para você. Pipo Derani. Olha, realmente é uma pena não ter brasileiro na Fórmula 1. Eu acho que hoje em dia, se você olhar os programas de desenvolvimento de outros países, desde pequeno no kart, o incentivo que existe é muito maior que o Brasil. É muito difícil você apontar um motivo, né, em específico. No final acabam sendo vários que juntos, né, a Fórmula 1 é muito complexa. Para você chegar com um piloto na Fórmula 1, requer não só muita dedicação do piloto, dos pais, mas também aqui da base, né? O piloto precisa sair do país já com uma base muito forte, chegar lá com um apoio financeiro muito bom, muito bem desenvolvido. Então, são vários os motivos, vários pequenos motivos para que a gente hoje esteja nessa situação. Então é uma pena realmente, mas eu acho que a partir de agora o Felipe, pelo que parece, vai começar a ajudar, vai se envolver um pouco mais nisso. O novo presidente da CBA
também acho que é um assunto extremamente importante para o país. E espero que daqui a alguns anos a gente possa ver outro brasileiro na Fórmula 1. O que me preocupa desses áudios, Thiago Raposo, e aí desse especificamente do Derani, é a questão do mecenas. É a questão do cara que chega e vai resolver. O Felipe Massa, ele já fez muito pelo automobilismo nacional, mas ele fez, não teve nada em troca, porque ele realmente queria ver algo diferente, que ele já demonstrou isso, mas se espera muito isso ainda aqui, do que vai vir alguém e vai resolver a situação. E não se dá nome aos bois, e não se dá nome ao que se deve, ao que não se deve fazer. De novo, restaura que se fala da base, não se fala o que pode se fazer na base. Se fala de investimentos, não se fala o que se deve fazer com os investimentos. Questionar os valores, por exemplo, que são abstraídos dentro da confederação em denúncias que proliferam a cada administração. E ainda assim se esperar o novo presidente, isso é problema. E aí o Derani é um que já fez todo o caminho, já fez todo o processo, assim como o Sérgio Gimenez do início, voltou, não teve espaço em muitas categorias e teve que buscar, e ele, hoje, praticamente, ele é um coaching de pilotos, né? Ele é mais conhecido por conta disso do que por ser um piloto de fato. Então, olha só, ele teve que se Eu falei com o Pipo. O Pipo é o campeão de. Não, Pipo tudo bem. Daytona, não, Dirani, isso, Pipo. Claro. O Pipo Derani, sim, ele teve vamos dizer, uma reviravolta na carreira quando ele buscou um outro mercado. Eu estava confundindo com o Denis Dirani, o Felipe, o Danilo Dirani, né, os irmãos. O Pipo, ele teve essa condição de se reestabelecer quando buscou um novo cenário, mas não são todos que conseguem, não são todos que têm essa possibilidade. E ainda assim, vamos dizer, ele contou muito sorte com talento, com tudo isso, e não contou com apoios, não contou com e vamos lá, você, federação, vai ajudar. Não contou, porque que trabalho que existe, por exemplo, para um piloto ir para o Endurance, para ir para o protótipos? Existe categoria de protótipos forte hoje no Brasil, existe categorias regionais que se desenvolvem, que conseguem trabalhar ali uma coisa ou outra, mas completamente isoladas e tudo mais. Então ele não teve esse mercado, não teve esse apoio, não teve essa ajuda. E se estabelece muito por causa do talento nato, do talento puro e de uma condição também que ele tem, que a família dele, que aí sim tá ali no meio do automobilismo, conseguiu proporcionar. Então isso é bem complicado de ter essa possibilidade, né? E aí até, deixa eu aproveitar e me corrigir do ato falho, mas é importante até, né, mencionar, pilotos que foram e voltaram também poderiam se posicionar e falar um pouco mais, como é o caso do Gimenez e Derani também, né? Esteve lá, fez categorias de base, quando consegue em um outro patamar chegar a uma categoria profissional de renome, como é a INSA, como é o WEC, ainda se omite e se esconde através mas algumas entidades, alguns problemas que não se sabe nomear. Sabe sim, ele sofreu por conta deles, então ele sabe muito bem quem são os responsáveis. Vou trazer mais um e-mail aqui que nós recebemos, Nelson Luiz, que diz o seguinte: sobre o tema do programa, creio o grande impacto seja na atenção que a TV brasileira dará à Fórmula 1.
Infelizmente, o interesse do público brasileiro em automobilismo se deu ao longo dos anos por conta do espaço que o mesmo tinha na TV. Sem a presença dos brasileiros, creio que aos poucos perca espaço nos telejornais e os brasileiros passem a esquecer. Isso pode provocar um desinteresse do público em categorias nacional, inclusive. A Fórmula 1 precisa mudar para provocar o interesse no público pelo conteúdo em si e não pela presença dos brasileiros. Comparando um pouco com o aumento do interesse dos brasileiros por ligas americanas como NFL e NBA e os grandes volumes da audiência das Ligas dos Campeões, basta dizer que a NBA hoje tem uma presença marcante nos jornais esportivos brasileiros. E são pouquíssimos brasileiros que jogam lá. Creio que a qualidade dos jogos influencia muito este interesse. Minha pergunta é: o que precisaria ser feito para melhorar o conteúdo que é entregue ao consumidor de corridas e para atrair mais público, mesmo não havendo presença de brasileiros? Sobre o programa da semana passada, achei bem legal a ideia do quiz. Vocês poderiam adotar essa ideia a cada 3 meses no formato do Cafeteria, abordando as categorias que acontecem no período. É bom até para relembrar alguns acontecimentos. Fábio Campos, o que precisa ser feito para melhorar o conteúdo em si, para gerar interesse e com esse interesse gerar investimento e com esse investimento não voltar dinheiro para um piloto se manter 4, 5 anos lá fora e conseguir achar o seu espaço? Fábio Campos, agora você tem que responder bem, que ele mencionou a NBA, tá? Não, eu acho que eu não sei se eu concordo muito com o raciocínio dele, porque eu entendi que ele falou que a Fórmula 1 precisa buscar caminhos, né? A gente não pode pôr a culpa na Fórmula 1 do brasileiro não estar na Fórmula 1, né? Ou pelo menos não a culpa completa. A gente pode colocar, sim, alguns fatores estruturais que acertam o mundo inteiro, como a gente acabou de citar aqui, os programas de desenvolvimento de pilotos, que é uma questão mais de adaptação e de se tentar moldar a uma realidade. Agora, isso, não sei se ele quis dizer isso ou se eu estou fazendo uma interpretação equivocada. Mas o primeiro passo para você pôr piloto na Fórmula 1 é você ter o seu modo de preparo, o seu modo de engatilhamento, de puxar piloto, de desenvolver, de treinar, né? O fato das corridas da Fórmula 1 serem boas ou ruins, eu acho que não é isso, né? Não afugenta, né? Porque se tem alguém que bate nessa tecla de corridas ruins, sou eu, mas ali é outra coisa. Ali é o público em geral, ali é o mundo inteiro, são todos. O universo do piloto é menor. Quem quer ser piloto, quem pode ser piloto, quem mora numa praça que é atrativa para ser piloto, né? Casos como o do Antônio Pisoni são grandes exceções, né? Um cara de Manaus, poxa, mas mesmo assim ele teve que descer, né? Desceu para São Paulo para fazer, enfim, para competir. Então, eu acho que essa discussão não se... Para o que a gente está falando aqui, de Brasil, de estrutura do Brasil, de um impacto de um país que está desde 1970 com pilotos na categoria, nessa discussão eu acho que a Fórmula 1 não pode ser apontado o dedo para ela. Ela pode ter ali a sua estrutura que tem que mudar, mas porque aí envolve tudo, piloto da África, piloto do Brasil, piloto da Argentina, piloto dos Estados Unidos, é todo mundo, né? Então não dá para pôr a culpa lá na frente, lá é um pedaço só. A gente tem que olhar para cá, para o que não está sendo feito aqui, né? Para uma confederação que divulga um balanço de lucro de 3,5 milhões de reais num ano, e o dinheiro, e aí, faz o que com esses 3 milhões? Não dá para fazer pelo menos uma base legal de alguma coisa, de algum projeto, pelo menos, se não de uma coisa finalizada? Essas são as perguntas que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar primeiro para cá. Depois que aqui estiver organizado, sim, podemos sentir os problemas de uma Fórmula 1 que se renova pouquíssimo, de uma Fórmula 1 que é inaceitável ter só 20 carros. Inaceitável. Mas é a terceira, quarta, quinta etapa. A gente não tem a primeira, a gente precisa pelo menos organizar a nossa base aqui. Mas Campos, eu acho que ele enfatizou até mais na transmissão, no que a mídia coloca, vai perder a relevância, e eu acho que ele colocou até a Fórmula 1 como a questão do atrativo da Fórmula 1 como algo secundário, que aí eu acho que também entra em outro equívoco. Eu acho que ele citou o NFL, o NBA, alguns campeonatos europeus, e isso aí é a chave.
Isso aí é a chave da resposta. Olhe só, tem algum campeonato desse com brasileiro, de forma gritante, assim, fazendo tanto sucesso? Tem algum desses campeonatos sendo transmitido na TV aberta? Só que a resistência, né, aquele cara que realmente gosta, eles se aglutinam, como a gente se aglutinou. Você está entendendo? Como a gente se aglutinou? Um monte de caras que gostam de automobilismo termina sendo achando um podcast de outras pessoas que também gostavam de automobilismo e cria uma certa legião de pessoas que gostam daquilo ali, gera uma demanda. Daqui a pouco a TV aberta está passando um ou outro campeonato, um outro jogo, né? Nem que seja uma final de um campeonato europeu aí na TV aberta. A gente não via isso antes, não é verdade? Essa questão de brasileiro na Fórmula 1, a gente vai passar por um fenômeno em 2018 que, para fazer juiz ao pau, eu vou já dizer aqui o que é que vai acontecer. Você vai cravar. Você vai cravar aqui. Quem vai dar pau em quem? Vamos lá, crava. Está sendo gravado, eu lembro. Hein? Coloquem aí e depois me cobrem sobre isso. Cobraremos. Narrador vai procurar a amiga da empregada do vizinho de um cara, de um piloto lá que era brasileiro. Você está entendendo? Sim, um brasileiro para chamar de seu durante a transmissão. Mais ou menos como o Franco Morbidelli na Moto 2. Exatamente. E vai para chamar de seu. E vai se agarrar a isso. A imprensa nunca se dará tanta atenção à Fórmula 2 quanto o ano que vem, o André do Pau. Você vai ver. Exatamente. E a mídia que transmite de forma oficial a Fórmula 1, ela não aprende. E não se. E podem ficar de forma conformar. E podem se conformar. Ela não vai aprender. Eu não tenho mais esperança que eles tenham a mínima inteligência de entender o fenômeno de como é que funciona e corrigir essas patologias desse câncer que tem na transmissão. Eles vão passar por uma situação, né, André, que eles nunca passaram, né? Que eles são a TV Globo, que é uma empresa que só transmite Brasil, né? Eu já citei várias vezes aqui o exemplo do vôlei, né? Se o Brasil é eliminado do vôlei, dane-se o resto do campeonato. Eles estão se vendo agora numa situação que eles nunca passaram, que eles vão pela primeira vez transmitir um campeonato sem brasileiro, né? Eles nunca passaram por essa situação. Isso é inédito para eles. Esse campeonato pode acabar, esse campeonato pode durar pouco, hein? Daqui a pouco começa a virar compacto à noite. Eu não sei como é que termina o ano. Eu não sei. Olha, eu mudei de time com relação ao pensamento do que é que vai acontecer. Em algum momento eu tive medo. Olha, todo mundo, né, que acompanha a Fórmula 1 estava vendo que a gente ia passar uma temporada sem piloto brasileiro. Isso aí era claro. A gente não sabia quando, se era 2017, se era já em 2018, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Sim, exatamente. Estava claro. Estava claro. Agora, eu tinha medo. Olha, vai acabar com a transmissão e isso e aquilo. Só que depois, assim, até mesmo escutando os cafés e refletindo sozinho mesmo, eu mudei de time. Eu acho que isso vai ser bom. É uma temporada que vai ser bom para o Brasil. Você está entendendo? É uma desintoxicação. É um período de desintoxicação. Queria ter essa sua certeza, mas eu acho que só serviria, André, se isso servisse como uma paulada para alguém, para as pessoas. Tinha que ser o 7-1, que na verdade o 7-1 nem foi o 7-1, né? Porque quem tinha que tomar atitude ali deu dane-se, né? Manteve-se tudo mais ou menos igual. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o automobilismo brasileiro. Se a gente tivesse gente ali na CBA que a gente podia apontar e falar, nossa, como é que ele vai reagir? Né? E agora? Esses caras vão olhar para eles na segunda-feira e falar, gente, e aí, acabou, não tem piloto, nós estamos correndo o risco de ficar pobres, né? Já que eles pensam só no próprio dinheiro. Mas não vai acontecer isso, vai ser igual ao futebol, vai seguir a vida. Se houvesse a pancada ou a pressão da televisão, que se quisesse fazer uma pressão maior, né, colocar culpado, chamar, fazer entrevistas, digamos, provocativas, ao invés de simular furos jornalísticos, como eles adoram simular,
Se eles tivessem um papel de pressão, serviria, mas não vai servir, porque eles também são mancomunados com aqueles. Então, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu acho que o choque de não ter um piloto brasileiro, que poderia ser útil, meu Deus, não tem. 48 anos depois, a primeira vez, como que a comunidade do automobilismo vai reagir a isso? Mas, vai reagir de braço cruzado, se eu não estiver errado. Tomara que esteja errado eu. Mas eu acho que isso vai acontecer, Campos. Agora, perceba o que eu estou querendo dizer. A gente vai chegar ao fundo do poço. Eu não estou achando que isso vai ser algo bom porque a transmissão vai melhorar, porque não é isso não. Eu acho que nós vamos chegar ao fundo do poço. Vai ser um declínio, vai ser uma derrocada total daqui para frente. Porque o modelo de transmissão que a gente tem, o modelo de telespectador que esse tipo de transmissão busca, você está entendendo? Apesar de que não é só um telespectador eventual que assiste, o cara que não se interessa realmente por automobilismo, que não entende bem o automobilismo, a gente tem todo um outro público que eu estou chamando de resistência aqui. A gente vai chegar ao fundo do poço. A gente vai chegar ao fundo do poço. Isso. Mas a gente vai ainda tem um pouquinho mais pra gente descer. Não se engane, tem mais pra gente descer. Não, a audiência pode cair, pior a audiência pode ir para níveis insustentáveis. Eu acho que aí é o fundo do poço, né? Chegar a níveis que vale a pena mais. É igual o sábado, né? O sábado eles descobriram que o desenho vale mais, o desenho tem mais gente vendo. Então, corre-se o grande risco disso aí passar pro domingo, né? Mas isso vai funcionar quase como um reset, você está entendendo? Vai chegar um momento que vai precisar ser reestruturado. Aí é que eu acho que... Porque vai criar uma demanda, vai ter a demanda, que nem a NFL, que nem a NBA, que nem os campeonatos europeus, que tem uma demanda, a TV vê que mas é uma demanda de nicho ainda, André. Eu tava ouvindo essa conversa, mas ainda é nicho. NFL, ela tem uma boa audiência, mas é uma audiência de, no máximo, para final ainda, de 2 pontos de audiência, o que é nada para uma TV aberta. Que é, assim, seria um bom número a 1h da manhã, 2h da manhã, nem para um canal como a Rede Globo, que durante esse horário, e tem aquela famosa frase, né, as barras coloridas da Rede Globo, quando ela estava fora do ar, tinha mais audiência que os canais rivais. Então, assim, imagina... Você me fez lembrar aquele filme, o Show de Truman, quando eles tiram do ar, aí o cara, meu Deus, nunca saiu do ar o programa, aí o diretor fala assim, nunca a nossa audiência foi tão grande com a televisão, com esse programa fora do ar, com essa telinha colorida. Isso. Mas é exatamente isso. Esse é o ponto. O show de Truman que vai mas você tá pensando... ainda é para segmentos, é para mercados muito específicos. Eu acho que o exemplo de NBA e NFL ajuda mais a aceitar uma Fórmula 1 ser transmitido para um canal fechado. Exatamente. Mas é aí que eu tô querendo chegar, Rosa. É aí que eu tô querendo chegar. Vocês estão com essa ilusão que isso vai se manter na TV aberta. Não vai se manter na TV aberta. Você prefere eu acabei de falar, eu acho que talvez nem o final do ano. Uma transmissão mal e porcamente, que mal passa um pódio. Olhe lá agora, eu tô contando as vezes que passa um pódio. Quando não é cortado no meio do pódio. Antes de terminar, termina de tocar o hino e o cara corta, ou não chega nem ao hino, mostra lá alguma coisa, um flash lá, ou nem isso. Ou você prefere uma coisa dessa? Eu prefiro quando passa no Sport TV, porque eu assisto a entrevista após a pole, ou depois ou do pódio, muitas vezes, claro, com algumas exceções, ou não tantas exceções assim, mas eventualmente passa. Ultimamente está passando de forma até regrada. Eu prefiro estar na TV fechada. Mas aí, o André do Paulo, é uma confusão que a gente corre o risco de fazer. A gente corre o risco de confundir o nosso conforto, o nosso prazer de audiência com aquilo que é mais efetivo para a massificação. Né? É claro que a qualidade indo para a TV a cabo vai passar antes, pode começar a transmitir. Eles já fizeram várias vezes isso, né? Esse ano eu pude
observar rapidamente ali que, por exemplo, no México, meia hora, uma hora antes já estavam transmitindo. Isso é um conforto que a gente, como telespectador, vai ter. Olha. Agora, a massificação é muito pior nisso aí. Se houvesse um piloto brasileiro que puxasse a corda, que o negócio fosse transmitido em TV aberta, a chance de você ter novos pilotinhos era muito maior. É muito maior tanto na TV aberta do que na TV fechada, né? E uma coisa é o futebol. Uma coisa que a gente tem que separar dessa conversa quando fala NBA, NFL, eu até entendo, porque não é o esporte principal do brasileiro. Quando é o futebol, aí sim a audiência, mesmo que não tenha um brasileiro, pode se estabelecer, porque tem já marcas, segmentos que são tão fortes que já penetraram. É uma cultura diferente, Exato. Então aí você já tem, por exemplo, alguns até times internacionais que tem uma concentração de pessoas, mesmo que não tenha nenhum brasileiro jogando, porque aí já é uma outra história, porque o futebol tá acima de tudo. Eu tô num estágio de desilusão com esse tipo de pensamento que eu posso até estar sendo ingênuo, mas eu acho que vocês estão tendendo a romantizar demais a questão da massificação na TV aberta com o tipo de transmissão que a gente tem. Porque com aquele tipo de transmissão que o cara só fala coisas desconexas, que não passa um pódio, que não tem o cara não consegue ter uma cronologia do que é que está acontecendo. Não, mas ninguém está defendendo isso. Ninguém está defendendo. O cara não vai massificar nada com aquilo ali. Não vai massificar nada com aquilo ali. Ele está afastando. Ninguém está defendendo. É muito mais fácil estar na TV fechada e uma hora ou outra pinta um brasileiro e volta para a TV aberta. É muito mais fácil do que permanecer na TV aberta com o brasileiro do jeito que está aí. Do jeito que está aí, do jeito que está tendo essa transmissão. Vocês vejam o seguinte: um Massa da vida, um Barrichello da vida, é alvo de chacota no Brasil. Mas isso alvo de chacota. Mas isso é liberdade da própria TV. E é exatamente, a própria TV chacoteou. É exatamente essa a questão, Banniman. Isso é um ponto que a gente tem que tem que ter a TV como referência. A referência que a TV dá são as pequenezas, para falar uma palavra do campo. Eu nunca disse essa palavra. Eu já disse alguma vez pequenezas. Eu me lembro. Se o ouvinte falou que você fala, Campos, você terá de respeitar, tá? Que o ouvinte é a pessoa que mais presta atenção em tudo que você fala. Sem dúvida. A gente estava falando de categoria de base. O Massa investiu na Fórmula Futuro. O que é que foi falado da Fórmula Futuro, a não ser na época que estava falindo, ou na hora que ele estava em ascensão, porque aquilo ali era bonito colocar, você está entendendo? Era interessante pontuar, mas quando se fala de Massa, a gente tende a ver na mídia o quê? Ele vai conseguir, ele é um carro muito bom, quebrou, não sei o quê. O cara não tem mais condições técnicas, que nem o Campos estava falando. Mas o cara fez muita coisa boa também. Mas ele é lembrado como chacota porque a mídia não pontua o que o cara fez. A mídia não pontua o que o Barrichello, de alguma forma, influencia no kart, por exemplo, ou quer que ele vá fazer dentro do automobilismo. Pontua que o cara, sei lá, não conseguiu ganhar, que o cara não sei o quê. Você está entendendo o tipo de mídia que a gente tem? Eu não acredito que a TV aberta... Eu não acredito que a TV aberta consiga massificar nada. Que inclusive... Paulo, você está coberto de razão. Que inclusive o podcast entrevistou os pilotos da Fórmula Futura na época. Passaram por aqui vários deles. Mas eu entendi o ponto que o André falou, queria falar e tal. Eu concordo nesse ponto realmente de como são tratados os pilotos por aqui. E, Campos, antes de você falar, eu vi que você queria complementar o que o André ia falar, mas eu queria ler o nosso último e-mail também, que já foi o último áudio, agora é a hora do último e-mail. Já estamos quase chegando na hora do fechamento. Se Bárbara Franzis estivéssemos aqui, nós já tínhamos encerrado, mas estamos fazendo uma hora extra devido à ausência dela. Fabrício Dutra. Um dos motivos eu acredito que seja a falta de organização e estrutura da CBA em fazer uma categoria de base forte desde o kart até um campeonato decente de Fórmula.
Vocês acham que atualmente o Brasil tem algum piloto com talento que merecia uma vaga no próximo ano e realmente não vai por falta de aporte financeiro? O maior impacto disso eu acho que será em questão de audiência na TV aberta, pois não são todas as pessoas que gostam de automobilismo incondicionalmente, mesmo sem a presença de brasileiros. Com isso, eu acho que a Fórmula acaba perdendo a oportunidade de agregar novos fãs em território nacional. A solução talvez seria criar uma escola de pilotos com aporte da CBA mesmo e focar em produzir pilotos para categorias de Fórmula. Podiam contratar ex-pilotos de Fórmula 1 para auxiliarem nessa formação. A essa altura, vocês acreditam ainda em alguma reviravolta que possa colocar um brasileiro no grid na Fórmula 1 ainda em 2018? Tem duas perguntas 2018, então aí, Campos. 2018 a chance é zero. Mas em algum momento de 2017 nós falamos também que a chance era zero, né? Ou fim de 2016. Não, mas a chance era zero. A chance era zero. No momento em que a gente falou, a chance era zero. Porque no momento em que o Rosberg anunciou a aposentadoria, ele passou a se olhar para o Felipe Massa. Mas até o Rosberg anunciar a aposentadoria, qual que era a chance? Quem chegou perto? Ninguém chegou perto. É isso que ele perguntou. Você acredita que possa acontecer alguma reviravolta? E a outra, se tem algum piloto em condições hoje? Eu que vou responder a peteca? Sim, por favor. Chamou você. Piloto em condições, não, pronto para a Fórmula 1, como foi, por exemplo, o Felipe Nasser, que você podia falar, esse pode sentar, que tá, mesmo independente do que ele fez depois na Fórmula 1, não estou dizendo que ele foi muito bem ou muito mal, estou dizendo, nesse momento pré-Fórmula 1, o Felipe Nasser demonstrou, meu Deus, categoria, variação de estilo de corrida, poupar pneu naquela época em que a Fórmula 1 fazia isso mais ainda. Nada depois dele, nenhum que chegou nem perto do nível do Nasser. Só para o ouvinte entender o que eu estou falando. Não estou nem falando dos grandes, ou do Massa, ou do Piquet, ou do Massa ou do Barrichello, enfim, que são pilotos que tiveram a sua carreira vitoriosa também ali num determinado período de tempo. Eu não estou nem chegando ao piloto que faça sombra a eles. Eu estou fazendo um paralelo com o Felipe Nasser. O Felipe Nasser, o brasiliense. Não tem. Com essa certeza, com essa segurança, quem se arriscou ali foi na Fórmula 3 Piquet, que foi muito mal. Na GP3 o Batista foi muito mal, fez um ano que ele disputou com a Tatiana Calderon e andava atrás dela a maioria do tempo. Tatiana Calderon, que não é também nenhum exemplo de efetividade. Quem mais? O Sete Câmara passou de ano, mas é o que eu falei, passou com a nota 6, ou seja, pode vir a ser algum piloto, mas eu não diria que está pronto. E Raposo Rosa, eu estou esquecendo de algum? O Pietro é aquele que passou com nota altíssima, mas na escola estadual? Ele não tirou nota alta, né, Raposo? Porque eu não sei se você já terminou de ver a V8, Raposo? Não sei como é que mas você... pelo fato de ser campeão, a gente tem que falar que a nota é alta, pelo menos, né? Não, mas não foi. Mas aí é olhar resultado, não é olhar performance, Raposo. Porque o desempenho dele, o que ele errou, o que ele falhou em largada nos Estados Unidos, a prova penúltima do campeonato, ele errou, passou reto na curva 1 em Austin de uma maneira que você fala assim, não é possível que o cara que está disputando o título joga a corrida fora dessa maneira. O desempenho dele foi muito ruim. O desempenho do Pietro Fittipaldi foi muito ruim. E fora que é o seguinte, né? Ele, sei lá, acho que ele estava numa escola preparatória ainda, né? Aqueles pré-vestibular, e no pré-vestibular você não ganha nada, né? Porque o importante é o vestibular. Ele passou de ano numa escola em greve. Alguma coisa nesse sentido. Esse é o ponto. Não, é bem diferente. O nível tava realmente muito abaixo. Um detalhe do Pietro, nessas entrevistas que eu fiz, né? Enquanto eu fiquei esperando, né, o ciclo de jornalistas falando com ele para chegar a minha vez, então o microfone embaixo, não gosto muito de ficar gravando quando não sei o que estou perguntando. Acho que se o jornalista está lá fazendo a pauta dele, é dele a pergunta e tudo. Mas ele chegou a declarar que estava muito próximo de terem fechado com a Sauber, até que aí a Sauber resolveu virar Ferrari B e as chances se esgotaram e zerou tudo. Mas se o plano de virar Ferrari B da Sauber não vai para frente por algum motivo, que estava muito, muito, muito próximo de ter assinado. Ele tem uma estrutura por trás forte, né, Raposo? Ele tem uma coisa que os outros pilotos brasileiros não têm. Ele tem, né, em formato da Claro, ele tem patrocinadores que o próprio Emerson tinha e que são dele. Então Baterias ele tem... Moura.
Exatamente, a baterias Moura que eu estava me referindo. Então ele tem o que a maioria dos pilotos brasileiros não tem. Mas e aí, aquele negócio, né? Os Sennas, os Piquets e os Fittipaldis, eles têm essa vantagem. Né? Porque eles têm um lugar na fila diferenciado, assim como os pilotos japoneses têm com a Honda e com a Yamaha na MotoGP, como eu disse esse ano. Exatamente. Então, esses caras chegarem à Fórmula 1, eu não estou dizendo aqui que o Pietro não vai chegar à Fórmula 1. Agora, para mim, a discussão é aquela que nós esbarramos lá na metade inicial do programa, se eu não me engano. É a representatividade com qualidade. Né? É quem chega é quem não é um Diniz, para colocar aqui de novo o exemplo já citado na mesa. Né? Então, é formar piloto para chegar bem. E não é dar dinheiro para piloto chegar comprando. Aí não, aí é outro tipo de discussão. Aí coloca lá o piloto em certos partidos políticos, eles vão chegar lá rapidinho. Aí é outro caminho. Agora, a discussão é o piloto que tem condição de chegar bem. Né? E aí eu acho o Pietro, ele pode evoluir. Eu não acho que seja um piloto para se jogar no lixo. Né? Ele não é um piloto sem perspectiva nenhuma, como muitos da V8 são. Ali na V8 tem caras que não vão dar em nada. Ele pode dar em alguma coisa. Mas hoje, né, no dia que nós estamos gravando esse podcast, tem inúmeros defeitos técnicos para serem corrigidos. Tomara que sejam e que ele avance. Nós temos um roteiro aqui que infelizmente não conseguimos passar por todo ele, e porque a discussão se estendeu em alguns pontos, isso é ótimo que aconteça, mas infelizmente, meus caros, nós temos que chegar ao fim. Eu sei que tem mais coisas a dizer, quem sabe não fica uma parte B para a gente voltar em 2018 para falar um pouquinho mais sobre este assunto. Sobre férias do Café com Velocidade, apenas os podcasters, se eu posso assim chamá-los, de prestígio, entram de férias, que é Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Santa Rosa. Eu vou entrar de férias? Os operários deste programa, Thiago Raposo e Diogo Gomes, já estão na primeira semana de janeiro cobrindo o Dakar. A não ser que o Rosa esse ano resolva olhar pro Dakar também. Não, eu tô vendo muito o Diogo Gomes cobrindo, mas enfim. Ele já tá de férias. Ele antecipou, né? Tem 3, 4 edições que ele não aparece. Ele já tirou as férias. O Diogo Gomes não é funcionário público, já tem aquele quinquênio, né, que fica 3 meses fora. Já tirou as férias. Ele tem obrigação. O caso dele é obrigação de estar aqui em janeiro, dia 1º de janeiro, gravando podcast. A gente brinca, mas o Diogo tá lá cuidando, Isso né? Isso eu queria lembrar. O motivo da ausência do Diogo Gomes talvez não seja para brincadeiras. Mas em janeiro estaremos aqui. Então eu retiro a brincadeira. Estaremos aqui com... Aliás, é o que me defende. Quando eu falto, que é raríssimo, eu acho que esse ano, se tiver 3 faltas, eu acho que é muito no meu currículo, ele me defende. Então eu devolvo aqui. Te defenderei daqui para frente, Diogo Gomes. Em janeiro, esperem o Dakar. Quem gosta de rally aí, quem gosta de boa competição, estaremos aqui fazendo pelo menos uma cobertura aí semanal. A gente não vai definir como será, mas para deixá-lo todos informados desse grande rally, esse rally de muita história, que depois que veio para a América, muitos torcendo o nariz e tudo, mas que manteve um nível aí de altíssima competição e altíssimo nível de disputa. É isso, queria agradecer os meus convidados, a eles passaria a palavra para se despedirem. Aos podcasters, eu me despeço em nome deles. Não, como é o último do ano, eu vou deixar eles despedirem, para eles falarem uma mensagem bonitinha para vocês no final de ano. Hoje eu tô de coração transbordando de alegria e tudo, hoje serei bonzinho. Mas quero começar pelos nossos convidados, André Luiz da Silva Santos. Pessoal, foi mais uma vez um enorme prazer estar aqui com vocês de novo, aqui na mesa. Campos tá aqui de um lado, Raposo do outro, mas aqui na frente tá o Rosa, ali tá o Banniman. Vocês não estão vendo, mas tá todo mundo aqui na mesa. Sem dúvida. Mesa bem grande, por sinal. Grande e redonda, viu? É um enorme prazer sempre estar aqui. Espero continuar escutando o café e eventualmente participando e escrevendo os e-mails em 2018. E é isso aí, galera. Feliz Natal aí, um próspero ano novo aí pra vocês. Ricardo Banniman Soares. Ricardo Banniman, agora compromisso que é verdade. Quando é que Thiago Raposo vai ser convidado para o podcast? O Thiago Raposo ele vai ser convidado pela 58ª vez, talvez essa semana agora. De verdade. Pô, mas já tem até
pauta para Vossa Senhoria. O senhor tem até vai ser um podcast até diferente do que a gente já fez com Campos, com Rosa, mas o senhor está sempre ocupado, o senhor está sempre em suas viagens. Faz logo, Albani, para ele parar com essa, se humilhar, se convidando dessa maneira. Faz logo, grava logo esse negócio. Rapaz, mas a pauta tá até pronta, é um prazer, seria um prazer inenarrável que esse homem tivesse tempo para gravar, quando ele tem eu não tenho, enfim. Cara, quando o senhor quiser, janeirão, o senhor vai fazer o Dakar, o senhor também grava um Auto Radio, pode ser? Pode ser. Compromisso com a verdade. E qual que é o URL? Passa o URL pro pessoal que não conhece ainda. Ah, pois é, pra quem quiser conferir. Não só passe o URL, como já faça o jabá, que é essa edição aí que eu vou dar um pitaquinho lá, que eu já tô animadíssimo a edição de Natal. Por favor, fale sobre ela. Pois é, edição essa que o senhor Thiago Raposo também foi convidado para dar um pitaco lá, o senhor Thiago Santa Rosa também foi convidado a dar um pitaco lá. Estou convidando aqui o nosso querido André do Pau também, depois a gente conversa ali do lado ali, para o senhor também dar uma pitacada. Até a Bárbara Franzin vai dar uma pitacada nessa sexta-feira desta semana, para quem tá ouvindo o café agora nessa semana de lançamento. A gente vai fazer um especialzinho de Natal no www.autoradiopodcast.com.br, também muito presente nos melhores agregadores da sua cidade. E eu espero que vocês tenham gostado aí do programa de hoje. É sempre muito bacana estar participando aqui. Eu que já me considero da casa, já abro a geladeira sem pedir permissão, já pego minha cerveja. Sempre muito bem recebido aqui por vocês. E eu desejo a todos um ótimo Natal, muitas boas festas para aqueles que forem de festas e um 2018 muito mais bacana do que 2017 sempre. Obrigado mesmo pelo convite, mais um convite assim, no pelo, como a gente costuma dizer, mas é sempre muito prazeroso de estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Thiago Santa Rosa. Eu tenho só a agradecer a mais um ano aí de podcast se encerrando agora, que venha o ano de 2018 com a edição de número 600, provavelmente, ao final dessa longa jornada aí, já de mais de 10 anos para você, Thiago Raposo, e a todos os ouvintes, até na figura do André Dufal, que é um ouvinte aí que está desde a edição número 20, não sei se foi mencionado aqui com todo o destaque, mas número 20, então estamos. Ou seja, aí... ele é um ouvinte, é isso que exatamente. Para encerrar o ano de vez, depois desse comentário, fica aqui um abraço, galera. Foi muito legal, espero que vocês gostem do programa. Desculpem aí qualquer erro e falha minha também. Hoje não estava num dia 100%, mas o programa mesmo assim saiu, teve os seus pontos interessantes e espero que vocês gostem. Um abraço, galera, e tchau. Fábio Campos. Agradecimento ao ouvinte que nos ouviu até esse ponto. Eu não digo nem até esse ponto de horário, de tempo de programa, que eu nem sei. Acho até que estamos com uma edição mais ou menos nos tamanhos normais, ou até um pouco menor. Mas que nos ouviu até esse final de dezembro, né? Que segue nessa jornada automobilística e que venha 2018. Né? Aí a gente tem muita coisa para falar ainda fora do ar, mas de qualquer forma que o ouvinte tenha um bom trabalho no café em 2018 com a gente, acompanhando e mandando e-mail. E tem sempre o Twitter, hein? Sempre o Twitter, @CampusFB. O Rosa sabe o meu Twitter. Eu nem sabia que você tinha no Twitter. Você sabe de cor. Só me ignora lá, mas você sabe. @CampusFB. Eu tô achando um barato esse negócio de Twitter. E convido o ouvinte que tenha a interagir lá sempre. Inclusive o Auto Radio tá lá também, enfim. Dá para seguir lá também como Café com Velocidade, @Café Velocidade, né? Não tem o com. Tá, para o ouvinte que quiser manter a interação de automobilismo. Quem não quiser parar por Natal, quem não quiser parar por janeiro, é muito mais rápido fazer 280 caracteres do que gravar podcast, então dá para seguir na toada. Então a gente tá lá e convidando o ouvinte a interagir sobre automobilismo lá com a gente. E um grande abraço e desejar, lógico, né? Um ótimo Natal para todo mundo, feliz ano novo. Esses ouvintes que a gente tem tantos que são amigos, né? Tem tanto ouvinte que a gente já conheceu pessoalmente, enfim, e tantos outros que a gente nunca viu, mas que interagem aqui por e-mail. Então, tomara que essa turma toda tenha uma ótima virada de ano
recarregue as baterias e volte com a gente para a próxima temporada. Essa semana, Campos, você tá me matando com as suas verdades sobre a Williams, que eu estou falando nisso. Eu acho que vale bem o pessoal te seguir, porque eu sou um cara que torço muito pela Williams, mas eu nunca escutei tantas verdades tristes dos seus caracteres como na última semana. O senhor tem mais, viu? Tem mais. Meu Deus do céu. Essa semana prometo voltar ao assunto. E também me despeço desejando a todos aí um fim de ano maravilhoso. E se você tem alguma sugestão, é esse momento em que os membros do Café com Velocidade sempre param, fazem aí uma reflexão, pensam no ano que vai começar, o que pode vir de novidade, o que está dando certo, o que não está dando tão certo assim, o que poderia ser melhor. Então, se você ouve esse podcast e ouve também outros podcasts, e em outro podcast você ouve, tem alguma coisa interessante, uma coisa que funciona, que talvez funcionaria aqui, por exemplo, a gente teve sugestões aí de mais quiz durante o ano e tal. Se você também tem outra sugestão, esse é o momento de você escrever para cafécomvelocidade@gmail.com. A gente se despede então por aqui, agradecendo em nome de Bárbara Franzin também e de Diogo Gomes que não estão aqui. Um Feliz Natal para todo mundo e que 2018 vocês estejam aqui com a gente firme e fortes. Tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.